hoje, como sempre, temos um convidado muito especial. E hoje nós estamos com o nosso apresentador mor, que é o pastor Kenji. Ele estará no aniversário da Ordem dos Pastores, 78 anos da Ordem dos Pastores Batista do Brasil em São Paulo. Mas semana que vem vai ter um novo formato, um novo programa. E hoje temos um convidado, como já disse, muito especial. E quem vai apresentá-lo, em primeiro lugar, deixa eu dar uma boa noite ao Davi Botelho. Boa noite, tudo bem? Annyeonghaseyo, estou cumprimentando vocês com um cumprimento coreano. Opa! É um programa cultural e quem está nos ajudando hoje é o pastor Galileu Gomes. Boa noite, pastor Galileu, tudo bom? Boa noite, pastor Silvio. Boa noite, nosso irmão pastor Davi Botelho, também o Ed na técnica e todos os espectadores. Prazer participar, estar aqui e tendo a honra de receber o nosso amigo de muitos anos, nosso irmão, o Davi Botelho. Eu gostaria de falar que o Davi Botelho, além de ser tão conhecido aqui no Brasil, também é conhecido lá fora. Ele é o presidente da Horizontes América Latina e vice-presidente da Associação Empresarial Conec Brasil. É isso, Davi Botelho? É isso sim, eu estou nesse cumprimento aqui, eu estou falando love em coreano, amor em coreano. É isso mesmo, é um prazer estar com vocês, compartilhando algumas experiências. Muito obrigado. Bem. O Davi Botelho, aproveitando, eu gostaria já de engatar aqui uma pergunta. O que é, então, gostaria que o Davi Botelho discorresse um pouco sobre o que é a Horizontes América Latina e a Conec Brasil. A Horizontes é uma organização sem fins lucrativos que tem um trabalho na área de treinamento e também na parte humanitária. Nós estamos atuando em mais de 100 nações no mundo e a Conec Brasil é uma associação empresarial que tem trabalhado em diversas áreas no mundo, principalmente no continente asiático. É formado de empresários cristãos e a gente tem trabalhado com abertura de negócios em diversos lugares. O presidente, Daniel Leite, já trouxe ao Brasil a Toyota Motores, mais de 60 indústrias e, ultimamente, está implantando alguns projetos, inclusive um deles de ter uma Smart City na região Sorocabana. Muito bem, Davi Botelho, muito conhecido, eu já também conheço um bom tempo, não vou falar quanto tempo, mas é muito interessante. Faz tempo que tem esses projetos, Davi Botelho? Sim, a gente iniciou no Brasil em 1990 o registro, portanto, estamos praticamente 30 anos de registro, mas as atividades, nós estamos com 28 anos. O primeiro projeto foi um projeto para a Espanha, chamado Espanha 92, onde levamos jovens para diversos lugares, aproveitando as festividades da Espanha 92, e também outras atividades, como a expulsão dos muros, que completava 500 anos, e também a expulsão dos judeus, e as Olimpíadas de 92. Já estivemos envolvidos em algumas Olimpíadas, a última delas estivemos na China, onde levou a maior delegação do mundo, a delegação brasileira. Ali nós tivemos com vários tipos de pessoas em diversas áreas, como área de esportes e também na área de artes, empresários. Mas uma coisa importante, nós levamos também a nossa solidariedade ali à China, porque naquela oportunidade havia tido um terremoto um tempo antes. Então, foi uma oportunidade histórica e estivemos também orando ali pelo povo da China
e também o povo da Coreia do Norte, porque estivemos na fronteira. Sim. Então, o sistema é um projeto que vem de intercâmbios, é isso ou não? É intercâmbio? Sim, nós temos vários intercâmbios. Um deles é um projeto para adolescentes. Nós recebemos os adolescentes com mais ou menos 13, 14 anos. Eles têm um treinamento no Brasil, um treinamento no país de língua hispânica, depois no país de língua inglesa, e depois eles vão se preparar na área de tradução da Bíblia. Então, nós temos um trabalho que a gente chama um trabalho de preservação de línguas, que é uma preservação de patrimônio imaterial. Então, eles pegam uma língua que não tem nada escrito, uma língua ágrafa, e faz um dicionário, uma gramática, depois traduz histórias bíblicas, depois o filme Jesus e, posteriormente, o Novo e o Antigo Testamento. É um trabalho de preparar adolescentes. E interessante que os adolescentes, eles têm uma capacidade de aprendizado de línguas tremendo. Um exemplo, uma criança que aprende uma outra língua, a massa cinzenta cresce. Um adolescente bilíngue tem 5 vezes mais capacidade de aprendizado do que um outro adolescente. E uma pessoa até os 25 anos, ele tem 30% a mais de capacidade para aprendizado. E uma pessoa idosa, ele está vacinado contra o mal alemão, o mal de Alzheimer. Então, esse é um projeto de intercâmbio com adolescentes, mas agora mesmo nós estamos com um outro projeto de intercâmbio para a Ásia. Hoje, a Ásia é um exemplo, o lugar dos tigres, né? Eles dizem tigres asiáticos, onde está a maior população do mundo, também as maiores religiões, os 3 maiores blocos religiosos, e também são oportunidades tremendas em diversas áreas. Então, a gente está com um projeto para pessoas morarem ali dentro. Então, nesse projeto, eles vão passar um tempo de treinamento no Brasil, um tempo de treinamento na Coreia do Norte, onde nós vamos entrar também, não somente como estudantes, mas com trabalho humanitário, doação de alimentos, pois a Coreia do Norte, antes da pandemia, tinha aproximadamente 10 milhões de pessoas que estavam passando fome, comendo 300 gramas diários de ração. E com a pandemia a situação ficou muito mais crítica. Eles creem que essa situação pode ficar até pior do que nos anos 90, começo deste século. Só para se ter uma ideia, nós estávamos ali na fronteira em 2005, preparando para levar pessoas para se preparar para as Olimpíadas. Nós estávamos em 28 líderes, empresários ali na fronteira, e ouvimos a história de um pai de família que estava morrendo. E ele disse ao seu filho: eu estou morrendo, mas, por favor, quando eu morrer, não me enterre, come a minha carne, porque se você não comê-la, os vizinhos vão desenterrar para comê-la. E nessa oportunidade, nessa década praticamente, aproximadamente 2,5 a 3 milhões de pessoas morreram de fome. Então, nós sabemos que não somos respostas, mas nós queremos demonstrar o nosso amor e também a nossa solidariedade com o povo norte-coreano. Depois eles vão passar pela Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma grande comunidade coreana e posteriormente eles estarão indo para a Coreia do Sul e ali eles vão estar aprendendo, além do inglês, a língua coreana, e aí nós queremos colocá-los em universidades na Coreia do Sul, na China, e também prepará-los na área de empreendedorismo, na área de esportes e outras áreas. Muito bem. Olha, esse programa é tão interessante, esse assunto, que eu creio que para hoje só nós vamos ter que marcar um outro programa. Mas o pastor Galileu, a imagem dele, para mim, aqui está congelada, mas ele está ouvindo. Está ouvindo, pastor Galileu? Estou ouvindo sim, pastor Silvio. Sim, então, tem alguma pergunta aí para fazer para o nosso amigo, Davi Botelho? Eu quero aproveitar esse momento e que o Davi Botelho está falando sobre esse assunto importantíssimo
porque o nosso tema hoje é a igreja e seu papel humanitário em tempos de pandemia. E eu gostaria de abordar essa questão, porque ele está falando exatamente sobre essa questão humanitária, principalmente na região da Ásia, estes países que estão ali sendo assistidos. E o Davi Botelho, ele disse bem, ele faz parte da solução, não é? Ele é parte da solução, não é a solução, mas é parte da solução. Parabéns, Davi Botelho. Agora, eu gostaria de saber uma coisa que eu ouço falar, que eu leio, é sobre um alimento, um tipo de alimentação que é preparada nesse momento para aquelas pessoas que estão famintas ali na região da Ásia. É o tal do injogoji. O que é isso, Davi Botelho? Por favor, se você puder nos ajudar. Será que nós vamos responder agora ou vai ser depois, no segundo período, no segundo estágio? Aí está com o reverendo Silvio. Não, muito bem colocado, olha. Muito bem colocado. Pastor Galileu, podemos deixar para depois do intervalo, então? Pode ser assim, Silvio. Então, tá bom. Então, aproveitando, depois do intervalo, eu já vou adiantar agora aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, que é a Célia Primo, que é da nossa igreja, Silvio Oscar, da igreja, William Aires, um abraço, Sérgio Yamabushi, que é irmão do pastor Kenji Yamabushi, Estael Fernandes, está mandando um abraço para o pastor Galileu. É minha prima lá de Minas Gerais. Olha, tá perto do Davi Botelho aí. Lá perto de Monte Verde. Isso. E pastor Elcio Fossa, da nossa igreja também. E Eiri Silveira e a minha irmã também, Silvana Oliveira, também está assistindo. Daqui a pouco Silveira é minha irmã também. Tem a família toda aí. Depois do intervalo, então, vamos voltar com essa pergunta do nosso querido pastor Galileu, que é muito curiosa, por incrível que pareça, conhecer uma culinária nova. Então, aguardem aí, nossos telespectadores, voltamos já com a continuação do programa Nova Vida. Até daqui a pouco. Que pena, travou de novo? Tá travado? Tá, mas deixa assim, não tem problema. Deixa assim, não tem problema, estamos se vendo. Mas o público não vê. Vê, todo mundo vê. Tá vendo também? Quer que eu saia e volte? Não, tá bem. Tá bem. Tá. Isso. Muito bem, estamos de volta com o programa Nova Vida, programa da Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Teve uma pergunta muito interessante do pastor Galileu. Então, está com a palavra. Pode passar essa culinária nova para nós, por gentileza? Davi Botelho. Essa culinária nasceu na época da fome. Então, ela é composta de pasta de soja e, além disso, tem o kimchi. O kimchi é uma pimenta que está fermentada com a selga. E aí forma esse kimchi. Além disso, vai o arroz. Então, esse é o injogoji. Então, o pessoal diz que é a carne falsa ou a carne da flor. Então, esse é um prato que é fabricado ali dentro da Coreia para que as pessoas possam ter acesso. Então, nós temos uma equipe ali dentro da Coreia para fabricar esse prato. E esse prato já está se tornando até popular ali na Coreia do Sul, onde tem muito alimento. E é interessante que o Brasil tem um bom relacionamento com a Península Coreana, tanto com o Norte quanto com o Sul. Muitos países não podem entrar ali na Coreia do Norte, mas o Brasil é livre. Então, nesse projeto, nós estamos preparando para enviar 100 estudantes. Então, o pessoal vai estar vindo para um treinamento cultural. No momento, nós estamos com uma parte de uma equipe aqui, com uma pessoa também da Coreia ensinando a língua. E nós estamos recebendo esses candidatos
com $300 e complementamos mobilizando nacional e internacional. Nós estávamos com alguns parceiros ali no outro ou na outra América, mas com a pandemia tudo parou, então nós estamos agora esperando uma vacina para que possamos realmente servir àquele continente. E o objetivo é de preparar pessoas. Um exemplo, se uma pessoa vai fazer hoje um curso de medicina, ele pode fazer ali na China, pode fazer na Coreia do Sul, e se ele quer fazer um curso de engenharia, para que se tenha uma ideia, a China hoje, a tecnologia é tremenda. Uma criança nasceu cega com 2 anos e meio, foi para a China, e aí os pais investiram na área de células-tronco. Com 2 anos e meio, essa criança agora estava vendo. Então, é uma oportunidade de fazer um curso diferenciado, de estar servindo em outros lugares. Nós queremos também ali desenvolver projetos na área de esportes e também na área de empreendedorismo. Um exemplo, há um projeto que a gente tem uma parceria na Coreia do Sul, e nessa parceria envolve várias áreas, tanto na educação, na graduação e pós-graduação, com a Universidade Soxil, que dá 75% de bolsa, e também a área de criar peixes em sistema aquapônico. A Coreia do Norte está interessada, então nós estamos enviando uma equipe nesse sentido para ajudar nessa questão humanitária. Então, se a pessoa tem interesse, pode nos contatar pelo telefone que está aí e estamos à disposição para servir. Muito bem. Mais alguma pergunta, pastor Galileu? Não, eu gostaria que o Davi Botelho também aproveitasse o momento para falar como é que poderíamos fazer esta ajuda, essa cooperação mútua, para que esses injogoge chegasse até os nossos vizinhos, os nossos carentes irmãos e o povo lá da Ásia. Então, nós vimos a necessidade, porque nós temos um pessoal também que produz, não só o injogoge, mas também produz o óleo de soja. O óleo de soja, para produzir ali no sistema que a gente tem, fica até um pouco mais caro que no Brasil. Aliás, umas 4 vezes mais caro. Seria mais ou menos R$20. E o quilo dessa carne de soja, que é dessa pasta de soja, que a gente chama de injogoge, sai R$10. Então, nós pensamos em fazer a doação de uma cesta básica. Cada cesta básica seria R$90. Nós iniciamos essa campanha agora há pouco e já estamos com 429 cestas básicas doadas. Então, nós temos divulgado, pelo menos pela internet, aí, o WhatsApp, e, graças a Deus, nós estamos vendo uma solidariedade nesse tempo crítico que estamos enfrentando. E, talvez, para as pessoas pensar sobre pandemia, para nós tem sido um tempo de resgate. A Bíblia ensina que resgatando os anos que os gafanhotos comeram e também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós recebemos um pedido de 100 estudantes, estamos hoje com 21 pessoas aqui, tanto obreiros e equipe, pessoas que já estiveram lá, estão preparando para voltar, e o nosso objetivo é atender esse apelo de 100. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade do pessoal estar mobilizando. Hoje, pela internet, nós estamos até presenteando aqueles que dão, um exemplo, um apoio ou investimento para esses candidatos irem. Cada candidato tem que levantar $9.000 para as passagens e para o curso, e eles têm que levar adiantado. Então, porque lá não tem bancos para estrangeiro. É interessante essa coisa, né? Não tem bancos para estrangeiro. Então, para ele levantar esses recursos adiantados, aqueles que doarem 12 meses adiantado no cartão de crédito, nós estamos presenteando
tanto a pessoa que dá com R$30, 50, 75, 100. Então, nós estamos presenteando várias coisas a esses investidores desses candidatos. E nós agora temos tempo também, até sair uma vacina, que estamos esperando que no começo desse ano possamos ter para poder sair. Então, nesse tempo, nós estamos recrutando novos candidatos para estar vindo para esse projeto, tanto para estudar como para servir na Ásia, para trabalhar na Ásia. Como voluntário, né? Isso. Muito bem. Isso. Bom, para quem entrou no programa... Pastor Silvio. Pois não, pastor Galileu. Como é que estão aí os participantes? Como é que está a participação dos nossos irmãos e amigos? Interessante. O Estael Fernandes está dizendo, Jesus é fiel. O Silvio Chicar, ele comentou, acabei de chegar do córrego do Bom Jesus de Minas, do lado de Monte Verde. Está falando do pastor Galileu. Acabou de chegar de Minas agora. E na verdade, para quem está entrando agora, nós estamos hoje, o nosso entrevistado é presidente da Horizontes América Latina e vice-presidente da Conec Brasil, Davi Botelho. E muito interessante o tema de hoje, que é um trabalho humanitário, né? Hoje, nessa pandemia, o que nós vemos mais é a questão da solidariedade, mais a questão da generosidade, como diz na própria palavra de Deus. Mas daqui a pouco nós vamos ver aí, aqui no GC, ou seja, no vídeo, o celular do Davi Botelho, para quem quiser se inscrever. É isso, Davi Botelho? Isso mesmo. Aí a pessoa tem a oportunidade tanto de participar do projeto para ir à Ásia e se preparar para servir ali, como também para investir tanto nos que estão indo, nesses estudantes desse intercâmbio cultural e linguístico na Ásia, como também para investir participando desses que estão passando fome ali na Coreia do Norte. Então, aí tem oportunidade e pode também estar orando por esse projeto. Muito bem. É algo que o pastor Galileu todos os dias, hein, pastor Galileu? Os joelhos dobrados pedindo para esse projeto, né, pastor Galileu? É verdade. Pastor Davi sempre tem eu fico muito grato de receber as mensagens, as orações, e eu compartilho, porque é um trabalho realmente hercúleo, um trabalho de herói da fé. Então, que Deus abençoe muito o trabalho do Davi Botelho, que já o conheço há tanto tempo. Estamos juntos na oração, juntos nesse propósito de ajudar a desenvolver e seguir em frente esse trabalho e esse ministério. Muito bem, para quem se interessar, o telefone está aí na tela, né, do Davi Botelho, você pode entrar em contato, pegar mais informações. Eu creio que é um projeto muito interessante. Hoje em dia, no Brasil, não só no Brasil, no mundo, existem poucos projetos que investem nos jovens, né? Projetos bons como esse, que traz um conhecimento, uma cultura diferente. É isso, Davi Botelho? Isso mesmo. Além de a pessoa ter uma formação, uma graduação, ele vai ter oportunidade também de pós-graduação. Alguns vão fazer mestrado ali. Olha. Então, são oportunidades tremendas para, não somente jovens, mas quem quer ter uma experiência diferente. Nós recebemos também até 99 anos sem nenhum problema, porque acima dos 100, aí a gente vai ter que fazer alguns exames. E eu também estou indo para a Ásia, né? Eu estou chegando aos 70 e preparando para mudar para a Ásia, para servir ali aquela nação, aquela península. Aquela região, é isso, né? É isso mesmo. Muito bem. Olha, o programa voou o tempo, muito rápido. Quem sabe, né, nós vamos falar aí com o técnico, é o Ed, né, vamos falar com o pastor Kenji, para marcarmos, né, antes do pastor voltar, né, ir para a Ásia novamente, para nós marcarmos um outro, porque é muito interessante esse projeto, muito, sabe, muito bom. E aqui a Célia Primo está dizendo que Deus continue abençoando esse lindo projeto. Olha, muito bem. E eu queria, antes de passar as considerações finais, né, do nosso convidado e também do pastor Galileu, eu quero deixar um recado aqui
Na segunda que vem, próximo programa, vai ter um novo formato. O pastor Kenji me passou, que vai ser a Nova Vida, hashtag Nova Vida em Casa. Vai ser um programa um pouco mais prolongado, né? Então, um programa muito bom. Você que está nos acompanhando hoje, né, esteja conosco segunda-feira que vem, às 22 horas, um novo formato, e quem sabe logo o Davi Botelho com o pastor Galileu esteja conosco em mais um programa. Suas considerações finais, pastor Galileu. Eu fico muito grato, pastor Silvio, pelo honroso convite que nos foi feito, e colaborando, ajudando nesse programa, e ter a honra e o prazer de estar ouvindo este homem culto, este homem de missões, este homem que trabalha, que é o Davi Botelho. Eu tenho a satisfação de poder estar aqui, e hoje, na ausência do nosso pastor presidente, o pastor Kenji Yamaguchi, que esteve lá na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, em comemoração dos 78 anos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção São Paulo. Então, por isso, ele esteve ausente, e eu fico muito grato pelo convite, pastor Silvio, e grato por poder estar ouvindo este servo de Deus, o pastor, nosso irmão, Davi Botelho. Muito bem. Antes das considerações finais, Ed, dá tempo, tem mais uma perguntinha aqui, rapidinho, tudo bem? Então, assim, o Silvio Chicar, ele está perguntando, quais são as maiores dificuldades do projeto? Que ele está perguntando. A maior dificuldade hoje são pessoas que se disponibilizam para ir, porque recursos pertencem ao Senhor e há uma oportunidade extraordinária, então nós estamos buscando e orando por candidatos para servir ali. Muito bem. O Israel Fernandes está dizendo, todo projeto vem de Deus e é bem sucedido. É prazer em conhecer os outros pastores, parabéns a todos, Deus abençoe. Jesus te abençoe sempre, Eire, saudades, está dizendo aqui. Aqui é interação, viu? O pessoal gosta de interagir, isso é muito bom. Então, as suas considerações finais, por gentileza, Davi Botelho. Eu gostaria de agradecer ao Ed por proporcionar, como técnico, esse programa, ao pastor Silvio por nos ajudar a divulgar esta visão, pastor Galileu como amigo de tantos anos para apresentar a vocês, e também aqueles que estão ouvindo, que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Muito bem, muito obrigado, um prazer muito grande, foi muito bom, embora rápido, mas bem dinâmico ao mesmo tempo. Então, a nossa palavra é de agradecimento ao Ed, ao pastor Galileu, Davi Botelho. Deus continue abençoando você, toda a família, e que pode ter certeza que a partir de hoje, esse projeto vai ter um novo direcionamento, eu creio, através desse programa, e do que nós vamos daqui para frente continuar divulgando, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Então, muito obrigado pelos participantes do programa. Até o próximo programa, Nova Vida. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Até Amém. mais. Amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele
tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez reunidos para estudar juntos a Palavra de Deus. Estamos agora no Salmo de número 57, outro Salmo de Davi, e quero que vocês acompanhem a minha leitura, que está assim na minha versão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos, por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei, entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Glória a Deus por sua palavra. E este salmo aqui revela, segundo o que nós pudemos apurar, né, do subtítulo, né, que Davi compôs quando fugia de Saul e havia se escondido numa caverna, a caverna de Adulão. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Ali, Davi procurava salvar a sua vida. O rei Saul estava perseguindo Davi de forma implacável. Ele queria realmente destruir Davi. Então Davi precisou se esconder no fundo de uma caverna
para preservar a sua vida. E é interessante que quando a gente pensa nesse contexto de Davi escondido no fundo da caverna para livrar a sua vida das mãos de Saul, e verificamos e estudamos esse salmo que trata do refúgio, de Deus como seu refúgio, nós podemos ter uma ideia daquilo que se passava pelo coração ou no coração de Davi. Ele estava fugindo, estava procurando uma proteção, estava no fundo da caverna, mas ele sabia que a sua verdadeira proteção, o seu verdadeiro refúgio estava em Deus. No Deus a quem ele confiava a sua vida. E eu posso imaginar Davi lá no fundo da caverna, pedindo a Deus por misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós nos refugiamos em Deus, quando procuramos proteção debaixo das asas do seu poder, nós podemos com certeza encontrar nele misericórdia. Deus é um Deus cheio de misericórdia. A misericórdia é aquela compaixão pela miséria alheia. Aquilo que move o coração de Deus na nossa direção, compadecido que fica olhando para a nossa situação. Hoje muita gente está no fundo da caverna, procurando refúgio, procurando escapar com vida dessas situações que estão cercando e ameaçando o seu bem-estar. Haja vista o que está ocorrendo com essa pandemia, com toda essa situação de crise que estamos enfrentando. Há pessoas que estão no fundo da caverna, mas estão apenas no fundo da caverna porque não sabem mais para onde ir. Estão fugindo, mas não sabem mais para onde ir. Deus é o nosso verdadeiro refúgio. Podemos encontrar nele e tão somente nele o verdadeiro refúgio. E é um refúgio que nos garante a misericórdia de Deus. Aliás, quando um profeta chamado Jeremias, se encontrava numa situação de fundo de caverna, estava muito, muito abatido com tudo quanto ele estava vendo com seus olhos. A cidade santa estava totalmente arrasada pelo poder babilônico. Ele está contemplando as ruínas de Jerusalém, está chorando. Ele olha para os altos céus e pôde cantar: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Veja, está aqui o coração de um profeta que se encontrava no fundo de uma caverna, no sentido de que estava muito abatido, que está buscando refúgio, e no seu refúgio, vamos assim dizer, no fundo da sua caverna pessoal, ele olha para as misericórdias do Senhor e conclui que elas são infinitas, renovam-se a cada manhã, e ele associa a misericórdia do Senhor à sua fidelidade, exatamente como Davi o faz. No versículo de número 3, ele diz: envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Porque Deus cumpre aquilo que ele promete. Deus só trata com seus filhos mediante a manifestação da sua verdade e da sua fidelidade. Pois bem, então Davi sabia que nesse refúgio, no refúgio de Deus, ele encontraria a misericórdia que ele certamente não poderia encontrar nas mãos dos seus adversários. Os seus adversários são descritos aqui como leões ávidos para devorar a vida de Davi. Eram lanças e flechas, eram seus dentes, armas
para matá-lo. Espada afiada é a língua deles. E aqui uma coisa interessante. É interessante que muitas vezes somos feridos mortalmente, não por armas, aqui no caso como lanças e flechas, mas por causa de línguas. Línguas que são comparadas a espadas afiadas. Davi sentia isso na sua alma. Davi estava ali no fundo daquela caverna porque também estava ferido pelas palavras maldosas, mentirosas que foram lançadas contra ele. Eram leões ávidos por destruir Davi em todos os sentidos. Até tirar a sua morte, a sua vida, eles queriam. Ele diz: armar uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Ele percebeu as armadilhas que haviam sido montadas contra ele. E, obviamente, ele se espantou que o tamanho da maldade dos seus inimigos, de armarem essas armadilhas contra ele. Ele não caiu pela graça e pela misericórdia de Deus, mas ele ficou estarrecido de observar o tamanho da maldade dos seus adversários. Abriram uma cova diante de mim, porque eles queriam que realmente Davi morresse, fosse destruído. Mas ele diz: mas eles mesmos caíram nela. Por que eles mesmos caíram nela? Primeiro, pela maldade deles. Obviamente, nenhum ímpio vai lograr êxito diante de um Deus justo. Pode, por algum tempo, perseguir, pode cometer as suas maldades, as suas injustiças, falar mentiras, caluniar, denegrir um homem de Deus, mas não ficará em pé muito tempo. Cavará uma cova para si mesmo. Esta era a confiança de Davi, mas naquele momento Davi precisou estar no fundo da caverna, porque senão ele estaria totalmente perdido. E no fundo da caverna, procurando esse refúgio, ele olha para os altos céus, ou olha para o alto, né? E ele pôde então entender que Deus era o seu refúgio verdadeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, ele vai entender que nesse refúgio ele vai encontrar não somente a misericórdia de Deus que ele clama, mas também ele vai ter um encontro especial com o Senhor Deus no fundo de sua caverna. Às vezes Deus permite que vivamos situações em que nós nos encontremos no fundo de nossa caverna pessoal, para que tenhamos uma oportunidade de ter uma comunhão especial com Ele. É interessante, porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa agenda, com nossos afazeres, que Deus fica em segundo plano. E às vezes, as dificuldades, as crises, as adversidades vêm, nos empurram para dentro de uma caverna, a caverna do nosso coração, para que possamos parar e ter essa comunhão com o Senhor. Nesse refúgio, Davi sabia que podia ter um encontro especial com seu Deus. O refúgio verdadeiro de Davi era o seu Deus. E ele sabia que o seu Deus era um Deus todo-poderoso. Não somente concederia a Davi misericórdia e manifestaria a sua fidelidade, mas se manifestaria a Davi como Deus Altíssimo. É o que ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Na língua hebraica, Deus aqui é Elohim, é o nome plural de Deus. É o nome que pode nos levar a pensar no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Altíssimo, o Deus triuno, é aquele que executa tudo em favor de Davi. Assim também, meu irmão, minha irmã,
Você que já entregou a sua vida a Cristo Jesus, pode contar com o favor desse Deus Altíssimo. Altíssimo no sentido de ser Ele soberano, de não ter ninguém, absolutamente ninguém, que possa se rivalizar à sua autoridade, ao seu poder, ao seu governo. Não há ninguém acima do nosso Deus. Deus Altíssimo. Elohim Altíssimo. Numa tradução, né, nós diríamos assim, sim, seria Senhores Altíssimo, né? Senhores Altíssimo, porque o Pai é Altíssimo, o Filho é Altíssimo, o Espírito Santo é Altíssimo. O Deus triuno, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que favorece o seu filho ou a sua filha. Davi tinha toda certeza, toda convicção. Ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Percebe? É uma confiança tremenda. No Novo Testamento nós encontramos alguém que também estava no fundo de uma caverna, literalmente, mas na verdade era o fundo de uma masmorra, o fundo de uma cadeia. E lá no fundo dessa cadeia, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem era? Apóstolo Paulo, Filipenses 4,13. O crente em Cristo Jesus sabe que segue, serve e ama um Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso Altíssimo, e que favorece o seu filho ou a sua filha. Essa confiança, Davi tinha com toda certeza. Ele diz: dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. O seu auxílio, portanto, é sobrenatural. Dos céus, declara Davi. O auxílio do Senhor é sobrenatural. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do céu, portanto, que vem o socorro de Davi, que veio o socorro a Davi, e é o socorro que virá também do céu para também atender você, meu irmão, minha irmã, se você também confia no Deus de Davi, no Deus de Israel, no Deus Altíssimo. Ele continua: cobre de vergonha os que procuram me destruir. Ele vai exercer a sua justiça para salvar o seu filho ou a sua filha. Meu irmão, minha irmã, embora estivesse Davi no fundo de uma caverna, procurando preservar a sua vida, salvar a sua vida das mãos de um rei louco, Davi, no seu íntimo, sabia que logo, em breve, Deus manifestaria o seu poder libertador. O Deus Altíssimo haveria de tirá-lo daquela situação. Davi sabia e tinha convicção disso. E é tamanha a sua convicção que ele vai depois, que é a segunda parte deste salmo tão bonito, Salmo 57, ele vai declarar toda a sua confiança no Senhor. Ele vai cantar ao Senhor. Versículo 5 ele já diz: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Em toda a terra brilhe a tua glória. Veja, no fundo de uma caverna, ele manifesta a sua confiança no Senhor. Ele apresentou toda a sua dificuldade, aquilo que abateu a sua alma. Ele está buscando livrar a sua alma da morte, das mãos de Saul, mas agora, mediante a sua oração, que é esse salmo, ele revela a sua total confiança no Senhor e começa a glorificá-lo. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Isso ele vai repetir no versículo de número 11, exatamente o mesmo refrão.
Sê exaltado, Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. A situação de Davi havia já mudado? Não, mas ele já está exaltando ao Senhor. Ele já está confiando tanto que já está louvando ao Senhor. Já está olhando com os olhos da fé o seu livramento. Já crê que o Senhor já resolveu tudo, embora ainda estivesse no fundo da caverna. Essa é a nossa disposição de fé. Embora hoje, meu irmão, minha irmã, estejamos ainda no fundo da caverna, porque fomos obrigados por causa dessa pandemia, fomos obrigados a nos distanciar, perdendo coisas, perdendo oportunidades, perdendo emprego, perdendo uma série de bens por causa dessa pandemia. Nós temos que reconhecer que nesse momento precisávamos desse momento de caverna para ter uma experiência especial com o nosso Senhor e também alimentar a nossa fé, louvando a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer, ou seja, melhor, e aquilo que Ele já fez com os nossos olhos da fé. Ele já te abençoou, Ele já te libertou, Ele já te restaurou. Isso você tem que olhar com os olhos da fé e crer no seu coração, assim como Davi. Davi, portanto, diz: firme está o meu coração, ó Deus. Nesse refúgio ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma. Acorda em lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. É uma atitude diferente. Ele não está mais abatido. Ele agora quer despertar a sua alma para o louvor a Deus. Ele diz ao Senhor que firme está o seu coração. E o nosso coração fica firme, sim, quando nós oramos e confiamos nos cuidados desse nosso Deus, desse Deus que nunca nos abandona. Ele diz: eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Ou seja, eu vou testemunhar que o Senhor é o verdadeiro refúgio, e que no seu refúgio eu encontro misericórdia, e que no seu refúgio eu te encontro, Deus Altíssimo, e que no seu refúgio eu posso verdadeiramente louvar, verdadeiramente confiar, porque apesar da situação ainda não ter mudado, eu posso confiar que o Senhor já fez tudo por mim. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Querido irmão, querida irmã, as palavras de Davi nesse Salmo 57 certamente são palavras para os nossos dias. E temos lições preciosas nesse Salmo. É não se desesperar. Podemos estar no fundo da nossa caverna, mas mesmo lá no fundo da nossa caverna, podemos ter um encontro especial com o Deus Altíssimo. Mesmo no fundo dessa caverna, nós podemos contar com a misericórdia e a fidelidade do Senhor. E no fundo dessa caverna, nós podemos confiar de tal modo que sairemos de lá cantando, louvando, exaltando esse Deus que é digno de toda a glória. Você vai testemunhar, sim. Esse tempo vai passar. Esse tempo de caverna vai passar. E você vai ter a missão de testemunhar exatamente o que Deus fez por você e por todos os seus entes queridos. Que Deus te abençoe. A você que ainda não sabe qual é o benefício de receber as bênçãos do Senhor desta forma, como Davi recebeu, eu quero falar a você que você só tem que fazer uma única coisa. Abra o seu coração e se renda aos pés de Jesus.
Ao fazer isso, o Espírito de Deus virá sobre você e você perceberá que haverá uma mudança radical na sua vida. As adversidades estarão aí, ao redor. A mudança não está no exterior. A mudança estará no seu interior. Você será uma nova criatura. As coisas velhas terão passado e tudo se tornará novo. Sabe por quê? Porque o seu olhar sobre as coisas mudará. Porque agora você estará sustentado ou sustentada pelo poder de Deus. Abra o seu coração e se renda aos pés de Jesus. E se você quiser conhecer algo mais a respeito deste passo que você deu, entre em contato conosco. Deus abençoe e um grande abraço a todos nós que cremos no Senhor, que confiamos no Senhor, que mesmo em tempos de caverna nós podemos confiar na misericórdia, no Deus Altíssimo e podemos até mesmo cantar no fundo de uma caverna. Deus abençoe e até o próximo estudo em nome de Jesus. Amém.